Senhor. Deus abençoe a cada um que está nos assistindo através desse vídeo. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido nas nossas vidas, amém? O Espírito Santo me leva a trazer uma mensagem para você nesta noite, e o texto a qual quero ler é um texto bastante conhecido, mas é de um homem que é um nome sobre todo nome, né? É um homem que marcou a nossa vida. Ele marcou a nossa vida com o selo do Espírito Santo. Esse homem é o nosso Jesus de Nazaré, porque de Nazaré ele veio, de lá, de Nazaré. Aleluia! Vamos ler em Lucas, capítulo 4, e no versículo 1 da palavra de Deus, que diz assim: glórias a Deus. A pedido, do nosso irmão, dos nossos irmãos, que estão pedindo aí vídeos para nós postar vídeos. Nós estamos aqui então fazendo mais um vídeo para a glória de Deus, amém? Vamos ler comigo Lucas, onde escreveu Lucas, o médico Lucas, capítulo 4 e versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aleluia! Nós vimos que nessa palavra a Bíblia vai nos dizer que Jesus, pelo Espírito Santo, voltou do Jordão, do Rio Jordão, e foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E falar de deserto às vezes assusta nós. Falarmos de deserto às vezes surge não tão suave aos nossos tímpanos, aos nossos ouvidos. Falar de deserto às vezes nos dá um impacto, Às vezes nos assusta, Porque ninguém quer passar pelo deserto. A verdade é que ninguém suporta o deserto. E embora a gente sentindo um pouco de agonia, quando a gente ouve falar de deserto, um pouco de pavor, de desespero, a Bíblia vai nos dizer de várias pessoas que passaram, várias pessoas que passaram pelo deserto. A Bíblia vai nos relatar que o próprio Jesus foi guiado pelo Espírito Santo de Deus para estar em um deserto. Veja que não foi homem que levou Jesus ao deserto. Veja que não foi por razões ou questões ou por nada terreno que ele foi para o deserto. Mas sim, o que levou Jesus para o deserto foi um propósito divino. Foi o próprio Espírito Santo. E ele tinha que passar por esse tal deserto. Aleluia! Então, talvez você está aí me perguntando, você está se perguntando: o que me levou a este deserto? Será que foi alguma consequência da minha vida? Foi algo que eu fiz? Por qual razão, você se pergunta? Por qual motivo? Eu quero saber, Senhor, o que me trouxe a esse deserto? Oh, aleluia! Eu não sei qual deserto que você está passando neste momento, mas eu acredito que milhões e milhões de pessoas estão em um deserto. O deserto pode ser de enfermidade, pode ser um deserto na vida tua emocional, pode ser um deserto na tua vida financeira, pode ser um deserto até mesmo na tua vida espiritual com Deus. Mas, independentemente das circunstâncias que te rodeiam, independentemente do deserto que você está, creia que se você está aí tem um propósito. Creia que nada acontece sem a permissão de Deus. Se Deus te permitiu estar nesse deserto, é porque Ele tem mistérios a se revelar a você nesse deserto. Veja que nós vamos ler a palavra do Senhor também,
lá em Êxodo, capítulo, aleluia, capítulo 15 da palavra do Senhor, e no versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Oh, aleluia! Vou dar uma pausada aqui e quero frisar esse texto, destacar um pouco daquilo que Deus colocou agora mesmo no meu coração, está aquecido aqui dentro para lhe falar. Talvez ainda no deserto, não basta você só estar em um deserto, que já é o muito para você, para sua estrutura humana, mas ainda você está experimentando coisas amargas nesse deserto que você não esperava, que passaria por tudo isso. E você se pergunta a Deus por quê? Como aquele homem que estava ali esperando um milagre, né? E Jesus curou ele e da cegueira, e ele era desde sempre cego. E a Bíblia vai dizer que perguntaram, né? Quem pecou para que ele viesse ficar enfermo assim? E Deus disse: ninguém. Porque às vezes o ser humano quer atribuir algo que nós estamos passando. O ser humano tem o costume, a mania de querer achar uma razão, de querer achar uma resposta para tudo. E às vezes ficam se questionando, ficam até mesmo intitulando, colocando nome sobre o teu deserto. E às vezes eles querem se sobressair, achar que acharam a resposta para a sua vida ou o porquê, a razão do que você esteja passando. Então eles vão lá e titulam: fulano está passando por isso, por causa disso, por causa daquele outro. Mas eu quero lhe dizer que quem coloca o homem no deserto é Deus. Aleluia. E talvez não basta ainda esse deserto, vem as provações amargas. Você passa pelo rio e o rio é Mara, é amargo. O rio não tem como beber dessas águas. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. E talvez você esteja se perguntando o porquê tudo isso. E Deus está lhe dizendo: pergunte para que tudo isso. Porque é para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Deus não daria algo para você passar. Oh, aleluia. Deus não permitiria algo você passar se você não tivesse habilitado para tal algo, para passar por cima dele. Se você não tivesse habilitado para passar sobre esse deserto, o Senhor não te colocaria nele. Eu quero lhe dizer que se você não tivesse as sandálias adequadas, você não estaria passando sobre este deserto. O sol escaldante iria queimar o calcanhar dos teus pés, a sola dos teus pés. Mas o Espírito Santo tem te colocado no deserto e Ele tem te dado calçados para você andar no deserto. O Senhor te colocou aí porque o Senhor sabe a tua estrutura. Uma certa vez o Senhor disse para Pedro, né, que o diabo estava serendando com a vida de Pedro. E o Senhor estava intercedendo por Pedro. Aleluia. Entenda que Pedro não estava preparado, porque Pedro veio a negar Jesus e Pedro disse que estava preparado. Não seja orgulhoso em dizer que você está pronto se você não está pronto. Não seja orgulhoso em dizer que não foi Deus quem te colocou neste deserto.
que você nem mesmo está enfrentando um deserto. Mas seja humilde e reconheça que se você está no deserto, a mão do Todo-Poderoso está a te guardar. A mão do Todo-Poderoso está a te proteger. Oh, glória ao nome do Senhor. E o que tem a ver a palavra, minha irmã, de Pedro, tem a ver muito conosco. Pedro se achou orgulhoso e disse que não negaria o Senhor, que ele estava pronto para enfrentar tudo com Cristo. Mas o Senhor disse que ele não estava pronto. Entenda, o Senhor intercede por nós quando nós não estamos prontos. O Senhor disse que estava orando por Pedro. Eu estou intercedendo ao Pai por ti. Quando você se encontra limitado, fraco e reconhece, o Senhor intercede por você. Mas quando o seu orgulho toma conta do seu coração e você não reconhece as suas fraquezas, Deus permite Satanás se lindar com a sua vida. Deus permite você vir a pecar. Deus permite você cair no laço do inimigo para provar para você. Você caiu porque você não estava pronto. Você caiu porque não estava pronto. Mas se você está passando por um deserto, acredite, Deus sabe a tua estrutura, Deus te conhece. Pedro ali naquele momento caiu em um laço porque Pedro não estava pronto. Mas se você está no lugar que você está, acredite, é porque você está exatamente pronto para passar por isso, porque Deus não ia te colocar aonde você não suportaria passar. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu quero destacar aqui um texto ainda que fica, aleluia, oh, glória a Deus, que fica abaixo desse texto ao qual nós lemos, sobre capítulo 15, versículo 23 de Êxodo. Nós vamos ler agora o 24, que diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatura e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos olhos de Deus, diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Oh, glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes o povo murmurou. O povo estava teve que passar 40 anos no deserto pela permissão de Deus, e o povo murmurou. Às vezes o Senhor permite acontecer muitas coisas porque às vezes nós murmuramos. Às vezes nós, como Pedro, achamos que estamos prontos. Às vezes nós, como Pedro, pensamos que tudo vai ser flores. E nós acabamos dizendo: não vamos negar a fé, não vamos negar Jesus. Mas o Senhor permite certas coisas para ver aonde está a nossa confiança, para ver em que e por que você serve a Cristo. Será que é por tudo que você tem? Será que era como o povo de Israel, queria servir a Cristo porque eles tinham lá no Egito comida o suficiente, daí era fácil servir? Mas de lábios lá eles adoravam. Mas quando Deus nos coloca sobre uma prensa, quando o Senhor nos esmiuça, como Ele esmiuça a penha, como o Senhor nos coloca como ouro no fogo para ser refinado, para ser provado, é aí que verdadeiramente nós mostramos quem nós somos. É aí que verdadeiramente mostramos a quem nós temos servido. É aí que verdadeiramente nós fizemos menção que adoramos ao nome que é sobre todo nome. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para você, aqui o povo, ele murmurou, e o Senhor mesmo assim usou de misericórdia. Falou para Moisés: se vocês fizerem o que é reto, o Senhor mandou água para aquele povo,
e disse: se vocês fizerem o que é reto diante da minha face, eu sararei essa terra. No último versículo diz: e te sara. Eu sou o Senhor Deus que te sara. Aleluia. O Senhor dizendo para o povo que sararia a terra deles. Aleluia. Muitas das vezes a palavra está dizendo aqui: se guardares e deres ouvido aos meus mandamentos. Muitas das vezes a terra não está sarada. Aleluia. A terra não está sarada. Por quê? Porque não tem guardado os mandamentos do Senhor. Porque não tem dado ouvido e crédito à voz do Senhor. Porque, aleluia, estão sobre o deserto, mas estão murmurando. Tem duas questões de nós passarmos o deserto. Duas etapas. Ou nós murmuramos nele, e mesmo na murmuração, às vezes, Deus alcança misericórdia, como ele alcançou pela promessa que ele havia feito ao povo de Israel. O povo murmurou e mesmo assim Deus usou de misericórdia. Ou nós passamos pelo deserto, glorificando a Deus, enviados lá pelo próprio Espírito Santo, e ali, cheios do Espírito Santo, passamos o deserto, como Jesus passou. E a Bíblia diz que quando Jesus passou esse deserto, a Bíblia vai nos destacar que, aleluia, glória a Deus, no versículo 16, nós lemos o 14 e o 15, mas no 16 diz assim, vamos retomar, ler o 14 novamente. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama, aleluia, e a sua fama correu por toda parte. Observe que depois que Jesus passou o deserto, do versículo 4 e 1 que a gente leu, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Observe que depois de Jesus ter passado todo aquele deserto, a Bíblia vai nos dizer que então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Veja que embora Jesus estando no deserto, ele estava cheio do poder do Espírito. Veja, ele não estava se limitando a coisas palpáveis, ele não estava se limitando àquilo que ele não tinha, aquilo que ele não estava vivendo no momento. O povo de Israel murmurava porque não tinha o que comer. Aí Deus usava de misericórdia, ia lá e dava algo para o povo comer. No deserto, aleluia, o Senhor ofereceu para eles água, o Senhor deu a eles maná, o Senhor supriu todas as necessidades. A Bíblia vai dizer que à noite uma nuvem de fogo, aleluia, acompanhava, uma coluna de fogo acompanhava o povo para que viesse lhe aquecer. A Bíblia vai relatar que durante o dia uma coluna de fumaça, aleluia, cuidava do povo para que o povo não viesse se queimar no sol escaldante do deserto. Os protegia do calor do sol. Olha que tremendo que Deus faz com aquele povo. E mesmo assim o povo não estava satisfeito. Oh, glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aqui o Senhor Jesus passou por tudo que passou no deserto e mesmo assim ele perseverou. Ele ficou firme no propósito que ele sabia que Deus tinha para com a vida dele nesta terra como o nosso Salvador, que ele foi e continua sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as circunvizinhas, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Veja que depois do deserto do povo lá de Israel, eles venceram. Eles passaram o deserto e depois eles viram a vitória. Eles viram o mar se abrir, eles viram a vitória. Eles estavam rumo a Canaã. Eles estavam rumo à terra prometida que o Senhor lhes havia prometido. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus também, depois que passou o deserto, ele viveu coisas tremendas. Ele viveu coisas extraordinárias. Até mesmo no deserto, ele pôde
viver essas coisas extraordinárias. Entenda que às vezes o deserto da nossa vida, embora eles não sendo tão bom, porque deserto não é bom para aos nossos olhos, mas para Cristo, e se nós souber passar por eles, nós vamos passar mais do que vencedores, sempre de cabeça erguida. Entenda que, aleluia, o deserto que Jesus enfrentou, Jesus foi tentado neste deserto. Eu não sei qual o deserto que você se encontra. Eu não sei qual o deserto que você está renunciando muitas coisas. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem renunciado para servir a Cristo. Eu não sei quantas portas tem fechado na sua cara. Eu não sei o que você tem feito, aleluia, no teu deserto com Deus. Mas entenda que deserto é lugar, aleluia, de provisão. Deserto é lugar de proteção. Deserto é lugar de experiência com Deus. Deserto é lugar, sim, aonde nós vencemos as maiores guerras interiores nossas, as nossas maiores batalhas. Nós vencemos no deserto. Jesus venceu no deserto. Aleluia. O povo de Israel, mesmo murmurando, mesmo não estando contente, mas como nós muitas das vezes não estamos, porque estamos no deserto ou nos falta alguma coisa, mas o Senhor tem providenciado ao povo. O que basta é o povo agradecer a Deus. O que resta é o povo agradecer e guardar os seus mandamentos, e Deus iria livrar o povo de todas as enfermidades. O Senhor prometeu sarar a terra do povo de Israel. Eu quero dizer para você que é no meio do deserto que o povo, ele experimenta ter uma experiência com Deus. Aleluia. Eu anotei aqui o que Deus revelou no meu coração para mim não esquecer. Vivendo o sobrenatural de Deus no deserto. Foi no deserto que o povo experimentou das maiores experiências, de suas vidas. Água brotou, no deserto, como nós já falamos, da rocha. Maná caiu no deserto, como nós já mencionamos. E o desvendar do sobrenatural de Deus também foi no deserto. Deus que esconde a Davi de homens e se revela a ele no campo. Davi também, como nós lemos aqui, eu tive que anotar aquilo que o Senhor tinha fervido no meu coração, a qual o Senhor tinha colocado ao meu coração. Davi também enfrentou um deserto na sua vida, aonde Davi estava escondido em Deus, aonde Deus escondeu Davi dos homens. Ele não era visto. No deserto, muitas das vezes, todos viram as costas para nós. Todos nos abandonam. Não é porque eles querem, mas é porque é o seu momento com Deus. É porque você precisa passar pelo deserto. Jesus não estava acompanhado no deserto pelos seus discípulos. E embora os seus discípulos sendo amigos de Cristo, porque ele mesmo disse: não vos chamo mais discípulos, mas sim de meus amigos. Olha a intimidade que o Senhor Jesus fez com aqueles discípulos. E assim o Senhor te diz: talvez você está achando que está sozinho. Os irmãos de Davi viraram as costas para Davi, mas porque o Senhor permitiu. Davi foi parar sozinho lá no campo, esquecido por todos, porque o Senhor também permitiu. Mas após o deserto de Davi, Davi só estava se preparando para vir e retornar no meio do seu povo mais do que vencedor. Davi estava forjando nele, o próprio Senhor Jesus estava forjando em Davi uma força, uma experiência extraordinária, que Davi iria depois derrotar aquele gigante. Aleluia. O deserto da sua vida, você vai viver experiências com Deus extraordinárias, que você vai ser revestido com sandálias, aleluia, da salvação, com sandálias que você irá passar esse deserto. Você será cobrido pela nuvem de Cristo. Você será protegido por Ele para ter experiências, para passar o deserto e assim cantar um novo cântico do outro lado no mar. Você estará preparado como Jesus para voltar para a cidade da Galileia, aleluia, e ser recebido pelos próprios aqueles que haviam muitas das vezes virado as costas para Cristo, mas o Senhor voltou, e a Bíblia vai dizer que Ele
que seguiu a sua fama por toda a circunvizinha. Não reclame, não murmure se você não está sendo visto. Não reclame, não murmure se Deus te colocou num deserto, porque ao passar esse deserto, a tua fama, a fama de Cristo na vida sua vai resplandecer, vai ser divulgada, não vai precisar esforços, porque o próprio Deus vai aprovar e assinar embaixo a sua vitória. Eu quero lhe dizer que após, aleluia, Davi ter saído daquele lugar, após Davi ter saído do esconderijo do Senhor, após Davi sair ali do campo, o Senhor deu a ele uma experiência extraordinária. Apenas ele estava sendo preparado, aleluia, forjado com as armaduras de Deus para ir em busca da sua vitória. Davi conquistou uma grande vitória, que ele derrotou o gigante que afrontava o exército de Deus vivo. Eu quero dizer a você qual o deserto que você está passando. Eu não sei se existe gigante, se esse deserto existe um mar para atravessar, se esse deserto está passando por tentações. Eu não sei qual o deserto que você está, mas eu quero lhe dizer que no nome do Senhor a vitória já é tua. Eu quero dizer que se atentamente tu guardares os mandamentos de Deus e der ouvido às suas palavras, como nós lemos ali em Êxodo, e atentamente você se dobrar diante do Senhor, reconhecendo que Ele te colocou neste deserto e que só Ele tem o poder de te tirar daí no momento e na hora certa, que você estiver pronto para estar diante aos homens, pronto novamente para o combate, pronto novamente para sair dessa cova. Eu quero dizer a você que somente assim o Senhor lhe dará a vitória. Eu quero dizer para você, não importa o vale que você está, Deus é quem permitiu. Deus é quem permitiu para o seu nome ser glorificado. Amém? Aleluia. Esta é a palavra que eu vim trazer para o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, a tua parentela. Creia, no deserto há um propósito de Deus, para o nome dele ser glorificado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.